Amém? Então, vamos iniciar? Vamos orar primeiro? Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Pai. Oramos, ó Deus, por esse momento, que o Senhor já tem preparado a Tua presença, Pai, e que o Senhor venha nos dar a revelação, ó Deus, entendimento da Tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, nós saiamos daqui, Pai, com o mesmo entendimento no qual nós entramos nessa live, Pai, nesse estudo, mas que nós possamos ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Pedimos, Pai, ser conosco, ó Deus, que o Senhor venha abrir nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir e enxergar a Tua palavra, ó Deus. A Tua palavra que gera transformação, Senhor, e a Tua palavra que é viva em nosso meio, Pai. Oramos gratos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar todos com Bíblia em mãos. Vamos abrir lá no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 1. Verso de número 1. Quem pode escrever nos comentários aqui? Levítico, capítulo de número 1, verso de número 1 também. Levítico 1, 1. Pode colocar tanto a passagem quanto o que está escrito, não tem problema, tá? Quem pode escrever aqui para mim? Levítico, capítulo 1, verso número 1. Então, o livro de Levítico, né? Ele... Perfeito, a Camille já colocou aqui. Deixa eu ver se consigo fixar esse comentário aqui da Camille. Fixar comentário, perfeito. Então, Levítico capítulo 1, verso número 1. O próprio livro de Levítico ele vai falar sobre três coisas. Ele vai falar sobre a comunhão, né? Ou seja, Deus, né, nos chama para uma comunhão com Ele. E vai falar também a respeito do serviço, ou seja, constrangido com esse amor, eu vou trabalhar. Então, quanto mais eu sou constrangido por esse amor, mais eu trabalho para Deus. Consequentemente, quanto mais eu trabalho para Deus, mais eu tenho vida de Deus. Então, ou seja, comunhão, serviço e viver. Comunhão, porque Deus nos chama para uma comunhão. Nessa comunhão gera intimidade e amor. Com esse amor, eu sou constrangido a trabalhar mais. E trabalhando mais para Deus, eu tenho vida no Espírito, a vida que me renova, tá? Então, esses são os três pilares do livro de Levítico, né? Para quem não sabe, todo livro no original, no hebraico, ele sempre começa com a primeira palavra ou o assunto que dá início ao livro, né? Assim como o livro de Gênesis é Bereshit, ou seja, princípio, porque vai falar acerca dos princípios das coisas. No livro de Levítico, o termo, a palavra usada é vaikra. Diga, vaikra. Vaikra, ou seja, está falando de chamou. Porque o livro de Levítico começa, olha lá, verso número 1. E chamou o Senhor a Moisés. Então, ou seja, o livro de Levítico no original hebraico se chama vaikra. Por quê? Porque vaikra significa chamou. Só que o que é interessante é que chamou vaikra não é um chamar de, cadê você? Não é um chamar assim. É um chamar de convidar gentilmente. Então, ou seja, Deus nos chama gentilmente, propriamente dito. Então, ou seja, Jesus nos chama a servir gentilmente, não é uma obrigação. Nós que servimos ao Senhor, não se trata de uma obrigação, mas pelo fato dele ter me chamado para uma comunhão, com esse amor eu sirvo a Ele. Então, ou seja, Deus me chamou gentilmente. Só que na palavra hebraica, vaikra, usa a letra Aleph. Diga Aleph. Aleph. Aleph nada mais é do que a primeira letra do alfabeto hebraico. Aleph significa força ou até mesmo pai. Então, ou seja, Aleph significa força e pai. A letra Aleph, que é do hebraico, ela é encontrada no nome de Deus, Elohim, ou Yahvé. Então, a letra Aleph é encontrada no nome de Deus. Então, olha só que interessante. A primeira letra do alfabeto hebraico é encontrada no nome de Deus, ou seja, com letra maiúscula. Só que o Aleph, que se encontra no final da palavra vaikra, está com letra minúscula. Olha só que interessante. A mesma letra que é usada para escrever Deus com maiúsculo, em vaikra chamou, é minúsculo. Luiz, eu não entendi o que isso quer dizer. Olha, a letra Aleph é usada para escrever o nome de Deus.
E Deus se escreve com maiúsculo. Porém, na palavra Vaikra, esse mesmo Aleph está com minúsculo. Por que que em Vaikra ele está minúsculo e quando vai escrever o nome de Deus está maiúsculo? A Bíblia está dizendo claramente, Deus está dizendo claramente, que grandeza e humildade caminham juntas. Ou seja, a mesma letra que escreve o nome de Deus é a mesma que te chama. Te chama para coisas simples do dia a dia. Então, ou seja, grandeza tem que estar ligado com humildade. Não tem como eu ser uma pessoa grande e não ter humildade. Não estou nos padrões de Deus. Jesus Cristo era alguém grande, magnífico, mas era humilde. Conseguiram compreender? Então, ou seja, Aleph, maiúsculo, minúsculo, grandeza e humildade caminham juntas. Isso que é o fantástico da palavra chamou, né? Olha lá, continuando. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho de ovelha. Olha só que interessante. Verso número 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando, diga quando. Quando. Então, ou seja, não quer dizer que, quando, assim, não. Quando eu digo quando, dá a ideia de que você vai fazer em algum momento. Olha, quando você for dormir, quando você for sair de casa, quando você for trabalhar, ou seja, a palavra quando dá a ideia de que em algum momento você vai fazer. É ou não é? Então, ó, quando você for oferecer uma oferta, ou seja, evidentemente, em algum momento você vai ter que ofertar. Travou a live? Vocês estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ouvir bem? Talvez seja a conexão. Vamos lá. Então, estamos em Levítico, capítulo número 1, verso de número 2. Então, olha lá. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando, ou seja, quando, em algum momento. Então, ou seja, quando eu falo, olha, quando você for sair, quando você for entrar em algum lugar, quando você for fazer alguma coisa, dá a ideia de que em algum momento você vai fazer. Então, ou seja, quando. Então, em algum momento eu vou fazer. Então, o que isso significa? Que não existe crente que em algum momento vai ser impedido por Deus de ofertar. Deus está dizendo que quando, ou seja, você vai fazer. Então, algum momento você vai ser constrangido a ofertar. Não quer dizer que, não, nunca vou ofertar. Não, em algum momento você vai ser constrangido a ofertar. Então, olha lá. Quando algum, diga algum. Agora eu não falo sozinho, glória a Deus. Eu estava falando sozinho aqui na live. Então, ou seja, algum, diga algum. No original, essa palavra significa Adam. Diga Adam. Não, Adam. Adão. Isso, com M. O que significa Adam? Adão, propriamente dito. Mas também significa humanidade, ou seja, ser humano. Espera aí. Vamos ler novamente, verso número 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguma pessoa vos oferecer oferta ao Senhor, e essa oferta aqui não está falando da mesma de Levítico capítulo número 2. Porque essa oferta aqui, olha lá, no finalzinho, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho de ovelha. A de Levítico capítulo número 2 vai falar a respeito da oferta dos pobres. Corre lá, Levítico 2. Levítico capítulo número 2. Vamos só dar uma pincelada aqui, olha lá. Todos acharam? Amém. Capítulo 2, verso número 1. E quando alguma pessoa, veja que aqui já ficou claro já. Alguma pessoa, Então, quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. E nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. Ou seja, imagina só. Eu vou fazer uma festa de aniversário. Quem é que gosta de festa de aniversário? Eu gosto, né? Então, vou fazer uma festa de aniversário. Eu digo: ô Cleitão, tu tem que trazer um novilho para a festa. Aí você fala: não, pode deixar, Luiz, vou trazer um novilho para a festa. Não, ô Karina, tu vai trazer um novilho. Ó, Luiz, eu não tenho um novilho. Eu tenho aqui um bezerrinho, bem pequenininho. Pode ser, tá tudo bem. Aí
Eu chego pra Giovana, olha, vem aqui pra festa, eu tenho que trazer um novilho. Olha, não tenho dinheiro pra isso, não. Tenho dinheiro só pra um par de pombinho. Pode ser? Ah, pode ser. Aí eu chego pra outra pessoa e falo assim, e aí, tu vai ter que trazer uma coisa. Olha, eu não tenho dinheiro pra um novilho, muito menos pra um bezerro e menos ainda pra um par de pombinho. Eu não tenho nada. Eu olho pra pessoa e digo, o que é que você tem na tua casa? Comida. Abre lá em 2 Reis. Corre lá. Deixa marcado Levítico. Quem pode marcar ali para nós? 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Reis é depois do quê? Segunda Reis 1:4. 2 Reis, capítulo número 4. Depois de primeira vez. Obrigada. Todos acharam? Amém. Cleitão já colocou aqui, deixa eu fixar o comentário do Cleitão. Fechou. Todos acharam? 2 Reis, capítulo número 4. Amém. Amém, Moisés. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, 2 Reis, capítulo número 4, verso número 1, diz o seguinte, ó, lembra da festa de aniversário? Eu cheguei pra pessoa e falei, ó, tem que levar uma coisa. Ela tem alguma coisa? Não, vai ter que ligar. Tem comida em casa, né? Olha só, verso número 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Ou seja, teu servo morreu, te vira. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar meus 2 filhos para serem Escravos. escravos. Aqui está falando da minha tradução, fala servo, mas ou seja, são escravos. Ó, não tenho dinheiro para pagar, vou levar os meus filhos como escravo para eles em troca dessa dívida. E Eliseu lhe disse, o que eu hei de fazer? Dize-me, o que tu tem na tua casa? E ela disse, tua serva não tem, Nada em Nada casa. em casa. senão... Pouco. Botija de azeite. Mas ela não tinha nada? Olha o que ela vai dizer. Então tem amor. Tua serva não tem Nada. nada em casa, a não ser Azeite. um pouquinho botija de uma botija de azeite. Olha o que o profeta diz. Então disse ele, verso 3, vai, pede emprestadas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta da casa, sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. 6. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda outra vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Olha só, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Será que era pouca coisa para viver do resto? Caraca. Não. Mas olha só que interessante. De azeite agora. Ó, Deus começa falando em Levítico capítulo número 1, que é para eles ofertarem o quê? Volta lá, Levítico 1, corre lá. Levítico capítulo número 1. Qual que era a oferta que Deus pediu? Quem pode me dizer qual foi a oferta que Deus pediu? Oferta de gado? Oferta de gado. Ora, lembra da festa de aniversário? Sim. A pessoa ela tem gado para oferecer? Não. Então o que ela tem que trazer? O que tiver em casa. O que tiver em? Casa. Ou seja, não existe pessoa na terra que não tenha nada para ofertar a Deus. Caraca. Amém. Glória a Deus. Eu não tenho dinheiro, mas quem disse que Deus está pedindo dinheiro aqui? O que tu tem na tua casa? Eu não tenho nada, nada.
Não tem nada na tua casa? Então tá, oferta o teu tem mais valioso, o teu tempo. Ou seja, não existe pessoa na terra que não seja capaz de ofertar algo a Deus. E daí vem de outro princípio. Que nós não podemos ofertar pelos outros. Então essa prática é muito comum de, olha, eu estou lá no culto, o irmão não trouxe oferta, tô R$2 para ofertar. Não, não pode isso. Ou seja, não pode por quê? Porque tem que partir de mim. Lembra do que Davi falou? Chega Davi para comprar a eira de Araúna. Olha, eu quero comprar essa eira. O cara fala, não, tu tá doido. Sua majestade, leva o que tu quer. Não, não. Ai de mim, oferecer algo ao Senhor que não me custe nada. Então, ou seja, não tem como eu ofertar um dinheiro de outra pessoa porque não me custou nada. Conseguiram compreender? Amém. Então, ou seja, não tem como eu ofertar para outra pessoa. Só eu posso ofertar. A não ser se a pessoa é casada. É um só de oferta, um pelos dois. Mas se ela é solteira, não tem como. Tem que ser sua própria oferta. Olha lá, continuando no verso 3. Se a sua oferta... Então, voltando, né? Então, se alguma pessoa ofertar, o que isso quer dizer? Pessoa, que no hebraico é nefesh. E nefesh vai falar a respeito do quê? De alma. Então, quando a pessoa ela oferta, ela está entregando a sua própria alma. Não entendi. Oh, meu Deus. A pessoa que oferta a farinha está entregando a sua alma. Mas olhando é pouco, não é um novilho. Tudo que ela tem. Mas é a vida dela está naquele negócio. Por isso que Deus aceita. Amém. Amém. Porque você está entregando a tua vida naquele negócio. A tua alma. O meu sustento, eu estou entregando para Deus. E nós podemos marcar um estudo de José do Egito, né? Vai ser muito, muito interessante sobre isso, né? Isso é fantástico. Olha lá, continuando. Então, Levítico 1:3. Quem pode escrever aqui, ó? Levítico capítulo número 1, verso número 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, então, ou seja, se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda da congregação. Olha lá, e oferecerá de sua própria... Olha lá, macho sem defeito, à porta da tenda da congregação, a oferecerá de sua própria... Sua própria... Os irmãos estão me acompanhando, né? Que a minha Bíblia tá Por vontade. Sua própria... Sua tradução está dizendo o que, Karina? o 3, né? Isso. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Amém. Então, ou seja, a minha tradução fala de sua própria vontade. Então, ou seja, não tem como eu ofertar para outra pessoa. Tem que ser da minha própria vontade. Como? Quanto? Eu decido. Quanto que eu vou ofertar. É isso que é fantástico. 4. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Aqui eu falo também acerca do bode expiatório, tá? Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, sacerdotes, oferecerão sangue e aspergirão o sangue ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. 6. Então esfolará, diga esfolará. Esfolará. Guarda essa palavra. Esfolará o holocausto, ou seja, tem que picar o holocausto. E o partirá nos seus pedaços. Então, ou seja, você vai abrir todo o animal. 7. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Verso de número 9. Porém a sua fressura, diga fressura. Fressura. O que os irmãos entendem como fressura? Entranha. Entranhas, ou seja, as entranhas e as suas pernas lavar-se-ão com água. Ou seja, como que eu lavo? Falando da nova aliança, como é que eu lavo? Sangue. Como é que eu lavo alguma coisa? Jesus Cristo falou sobre isso. Pedro fala, Senhor, tu vai lavar meu pé? Não lava meu pé, mas lava meu corpo todo. Porque Jesus fala assim, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Então lava o corpo todo. Não é bem por isso aí, Pedro. Você só precisa lavar o pé,
Porque você está limpo pela palavra. Então, ou seja, a palavra que vai nos limpar. Então, ou seja, só precisa ser lavado as entranhas e as pernas. Olha lá. E o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, ou seja, os irmãos conseguem fazer alusão a algum texto do Novo Testamento sobre alguma oferta queimada? Não, já quebra. Dos vasos, talvez? Moisés falou algo aqui, ó. Que valor teríamos se Deus, ao invés de ter dado aquilo que ele tinha de mais precioso, apenas tivesse estralado os dedos para nos salvar? Que valor isso teria? Verdade. Acho que para Deus o está no sacrifício. Exatamente, o valor está no sacrifício, né? Exatamente, o valor está no sacrifício, não na oferta. Então, ou seja, não fala a respeito do preço, mas do valor que aquilo foi pago, né? Então, ou seja, quando vai falar de oferta e holocausto, dá a ideia de 1 Coríntios capítulo número 3, onde vai falar que nossas obras serão provadas pelo fogo. E se for uma obra que permanece, vai ser refinada por esse fogo. Então, ou seja, esse mesmo fogo tem que queimar o que é interno. Mas o que é interessante é que nesse dia, irmão, você olha pro irmão, o irmão parece, tá polido, irmão, tá bonito, tá legal, mas por dentro cheio de mágoa. Ou seja, mágoa vem da ideia de má água. Uma água ruim. E 70% do nosso corpo é água. Então, ou seja, quando eu carrego mágoa, eu estou carregando uma má água dentro de mim. E como é que eu faço para essa má água sair? Lembra do quebra-gelo de célula? Tá sujo a água, o que eu vou fazer? Vou jogar água limpa. E a água suja vai sair para fora e vai ficar só água limpa dentro. Conseguiram compreender? Então, ou seja, tô com uma água dentro do meu coração. O que eu preciso fazer? Palavra. Quanto mais palavra, mais eu sou limpo. Né? E daí aí vem da ideia das doenças que elas são psicossomáticas. Então, ou seja, são doenças que elas são somáticas, ou seja, elas vão somando. Então, uma mágoa aqui, uma tristeza aqui, vai indo, até que chega num ponto que a pessoa entra num estado de reclusão. Inclusive, o próprio câncer vem disso. A pessoa ela entra num estado de tanta mágoa que ela não consegue se falar exatamente. Quando nós falamos, aquilo nos liberta. Então, ou seja, a pessoa fica acumulando tanta coisa que ela não consegue soltar e fica cheia de mágoa. Tem doenças psicossomáticas. Sabe o que é interessante? Quem que é esse sacrifício do holocausto aqui? Você e nós. Eu e nós? O que os irmãos acham? Quem que é esse sacrifício do holocausto aqui? Eu acho que é nós. Somos nós. Abre lá em Mateus capítulo número 26. Corre lá. Mateus capítulo 26. Isso aqui é interessante. Mateus capítulo 26, verso de número 36. Ou seja, o holocausto, onde as entranhas são lavadas, é o próprio Cristo. Amém. O próprio Cristo teve suas entranhas lavadas para o sacrifício. Olha lá, Mateus 26, 36. Quem pode escrever aqui para nós? Mateus capítulo 26, verso número 36. Olha lá. Então, todos acharam? Mateus 26, 36. Olha lá. Amém. Então chegou Jesus com eles
a um lugar chamado Getsemane. Diga Getsemane. Getsemane. Em grego, vai falar, e até mesmo nas línguas antigas, é Gatshemani. Então, ou seja, o que significa Getsemane? Os irmãos sabem o que significa? É local da prensa. Então, ou seja, no Getsemane Jesus vai ser... Prensado. Esfolado. Olha lá. E disse-lhe aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou... Além orar. Essa é a melhor tradução. Vou além orar. O que nós não sabemos, mas nós podemos ter compreensão nessa noite, é que o Getsemane é um tabernáculo oculto de Deus. Quais eram as 3 partes do tabernáculo? Ó, a Letícia colocou aqui para nós. Pátio. O pátio, ou átrio. Qual que era o outro? Onde os sacerdotes ficavam. Versão. Lugar santo. Santo dos Santos. E no final, Santo dos Santos. onde somente o sumo sacerdote uma vez por ano entrava no Santo dos Santos. Então, 3 lugares. O átrio ou o pátio. Quem podia acessar o pátio? Tudo. O povo de Israel. Quem podia acessar o santo lugar? Sacerdote. Somente os sacerdotes. 24 horas, lembra do incensário, deixar o fogo aceso e tal? Ou seja, os sacerdotes. E no Santo dos Santos? Sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote. Presta atenção, 36. Então chegou Jesus com eles num lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou Além orar. além orar. Então, ou seja, vocês ficam aqui no pátio. Jesus chega para os discípulos e fala: vocês ficam aqui no pátio. Olha o verso 37. E levando consigo quem? Pedro. Pedro. Pedro e quem? 2 filhos de Zebedeu. Quem são os 2 filhos de Zebedeu? Se vocês chutar, vocês acertam. Tchau. Tiago e André. Quase. João. João. E Tiago e João. Tiago e João. Os filhos de Zebedeu. Pedro, Tiago e João no barquinho. Lembra dessa música? Então, ou seja... Só que os discípulos ficam onde? Aqui. E eu vou aonde? Além. Além orar. 37. E levando consigo quem? Pedro. Pedro. Pedro, Tiago e... João. Para onde? Santo dos Santos. Além orar. Para o lugar santo. Caraca. Começou a entristecer-se e a angustiar-se Muito. muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até... A morte. Ou seja, Jesus estava lavando a alma. Caraca. Você sabe o que é interessante? É que quando nós choramos, as nossas lágrimas são palavras que nossos lábios não conseguem expressar. A Bíblia vai dizer que as nossas lágrimas... Deus existe, inclusive tem um livro que se chama Livro das Lágrimas, onde Deus anota cada lágrima que sai dos nossos olhos. Porque quando nós não conseguimos falar, as nossas lágrimas são palavras que nossos lábios não conseguem expressar. Pensa Jesus, o Evangelho vai dizer que Jesus, além de suar sangue, também chorou sangue. Tamanha agonia que ele estava sofrendo. Então, ou seja, nesse momento, o cordeiro do holocausto teve suas entranhas Lavado. lavadas. As pessoas gostam de romantizar tudo, mas Jesus literalmente estava tendo indícios de possível depressão. Jesus não teve depressão nem ansiedade pelo fato de que quem tem ansiedade e depressão não sabe o seu propósito, não sabe sua identidade. Depressão é que você fica, meu Deus, e agora? Você não sabe nem quem você é de verdade e não sabe o que você vai fazer. E ansiedade da mesma forma. Você fica preocupado lá na frente e você esquece de qual que é o teu destino, estar junto com Cristo. Jesus era uma das 2 únicas coisas que ele nunca sofreu: ansiedade e depressão. Porque ele sabia em quem ele era e qual o propósito que ele tinha. Amém. Só que aqui ele teve indícios de extrema tristeza, que nós podemos
entender como o início de uma depressão. Não a depressão propriamente dita, mas uma tristeza tão profunda na alma, né? E nesse momento ele lavou. Ficai aqui e velai comigo. 39. E indo um pouco mais adiante, irmão. Que lugar que ele estava agora? Você já estava na presença? Estava no santíssimo lugar. Caraca. No Santo dos Santos. Prostrou-se sobre o seu rosto e orando dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu Queres? No primeiro estágio, quem ficou no átrio? Os discípulos. Discípulos. Quem ficou no santo lugar? Pedro, Tiago. Pedro, Tiago e João. E no Santo dos Santos? No Santíssimo Lugar? Somente Jesus e Deus. Tem momentos que só você e Deus vai ter que estar naquele momento. De extrema agonia, um lugar de pressão. Tem lugares que você precisa ter pessoas como Pedro, Tiago e João. Pessoas que você sabe, discípulos que precisam estar ali. Porque tem pessoas que, se você em algum momento demonstrar fraqueza, vão te apunhalar. Mas nós temos que identificar discípulos verdadeiros e trazer para o lugar santo, para estar junto conosco. Mas também nós não podemos deixar de levar as pessoas e deixá-las fora do tabernáculo, mas tem que deixá-las no átrio também. Então perceba, o Getsemane é um tabernáculo oculto em Deus. Só que o que é interessante, como Jesus sendo sumo sacerdote, ele tem acesso a todos os lugares do tabernáculo. Quando ele chega no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, e fala para Deus: Pai, afaste de mim esse cálice, ele volta para o santo lugar. Olha lá, olha o verso 40. E o quê? Voltando para os discípulos. Voltando para os seus discípulos, achou-os o quê? Adormecidos. Diga, adormecidos. Adormecidos. Guarda essa palavra, irmão. Adormecidos. Olha lá. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Pô, Pedro. Pô, sacanagem, cara. E na nossa ideia, a gente fala, pô, é difícil orar uma hora, porque a gente não ora uma hora por dia. Sendo bem sincero, a gente não ora uma hora todo dia. Não oramos. Mas eu tô falando de povo judeu. É um hábito. Os fariseus jejuam 2 vezes por semana, na terça e na quinta. Jesus fala, nossa justiça tem que exceder dos fariseus. Os caras comiam a Bíblia, os caras entendiam. Com 13 anos, o menino passa por um momento do Yom Kippur. Yom Kippur não, o Bar Midbar. Então, ou seja, o Bar Midbar, o menino tem que decorar uma mensagem da Torá e ainda pregar com 13 anos. Não existe judeu que é analfabeto. Daí cabe outro estudo para explicar lá em Atos, né, agora, né? Então, ou seja, não existe judeu analfabeto. Os caras vivem nesse negócio de orar. Mas olha que estranho, né? Nenhuma hora os caras conseguiram orar com Jesus. Continuando. 41. Vigiai e Orai. para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verso 42. Indo segunda vez, orou dizendo... essa daqui pega. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. 43. E voltando, achou outra vez... Adormecidos. Os caras não param acordado, bicho. Porque os seus olhos estavam... Pesado. Ei, irmão. Não tá meio estranho o negócio? Os caras dormem e os caras estão acostumados a orar horas seguidas. E aqui os caras estão dormindo. Pela segunda vez. Pela segunda vez. 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 45. Então chegou junto de seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora.
e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Nesse momento chega Judas, que nesse momento está entregando Jesus lá para os fariseus, e nesse momento Judas chega com a galera para poder prender Jesus, né? Só que olha só que interessante. Perceba que no verso 43 diz o seguinte: e voltando, achou-os outra vez o quê? Adormecido. Adormecidos, porque os seus olhos estavam... Pesado. E se eu falar que o próprio Deus pesou os olhos deles para dormir? Por quê? Aí fica a pergunta: por que Deus vai pesar os olhos dos discípulos para orar junto com Cristo? É uma pergunta boa, não é? Sim. Se Deus fez pesar, porque já estava estranha essa história. Os caras dormem, depois vêm e dormem de novo. E agora fala que pesou os olhos. E podemos afirmar que o próprio Deus pesou os olhos. Por quê? Por que, Luiz? Abre lá em Mateus 18. Então estamos em Mateus 26, né? Abre em Mateus 18. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, verso número 18. Quem pode escrever aqui para nós? Mateus 18, 18. Mateus capítulo 18, verso de número 18. Olha lá o que diz: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Verso 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos Céus. Conseguiram entender ou não? Não. Olha lá, vamos ler de novo. Deus pesou os olhos dos discípulos, por quê? Também vos digo que, 19, se dois de vós concordarem na terra acerca da mesma coisa que pedirem. O que Jesus estava pedindo? Senhor meu Pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Imagina se Pedro tivesse acordado. Amém. Dois na terra concordaram. Deus não podia crucificar o Cristo. Deus tinha que preparar outro Cristo. Pesou das vezes. Para eles não concordarem. Porque se Pedro tivesse concordado, ou mais pessoas concordassem, e afastar o cálice, tinha afastado, não ia para a cruz, porque Deus... Porque olha lá. Isso será feito por meu Pai que está no céu. Então, ou seja, se o Pedro tivesse concordado com aquilo, Deus ia falar, pois é, agora complicou o negócio. Tem que mandar outro Cristo. Tem que mandar outro Cristo agora. Sem pecado, sem... mesma coisa. Mas Deus fez o sono... Deus é perfeito. Amém. Fez cair um sono sobre os discípulos, para que não ouvissem Jesus falando amém. E todo o plano da salvação fosse por ralo. Conseguiram compreender? Amém. Glória a Deus. Viu o poder que é a oração? Amém. Então quando nós falamos, vamos orar por alguma coisa, e junta uma galera, Caraca. Dois ou mais concordaram. e era só Pedro falar amém. Dois. Vou orar sozinho agora. Mas o que é interessante é que nós podemos ver em Mateus 26, é que Jesus orou ao Pai 3 vezes. Eu sei se estavam. As 3 vezes está dormindo, mas na terceira vez, Deus fez a vontade dele. De Deus, não de Jesus. Olha só que interessante. Luiz, quantas vezes eu devo orar então? Até o seu milagre vir.
Jesus foi 3. E nós? Quanto tempo será que necessita? O problema é que o irmão vai lá, faz um propósito de 21 dias. Não, agora eu vou 21 dias lendo a Bíblia, assim, ó, comendo Bíblia. E orando e comendo Bíblia. Acabou os 21 dias, o irmão, então, beleza, é isso aí, né? Não! O cara tem que continuar orando. Se não veio o negócio, continua orando. Não se prenda a dias, a campanhas, a coisas. Deus quer fazer. Amém. Amém. Só está esperando aquele negócio. Às vezes pode ser até que falta alguém no lugar santo para só falar amém. Amém. Então, ou seja, o livro de Levítico vai falar a respeito dessa má água. Que no momento que Jesus confessou, Senhor, olha, não vou aguentar. Se possível for, afaste de mim esse cálice. Jesus, nesse momento, lavou as entranhas. O cordeiro estava sendo preparado para o sacrifício. Quando as entranhas são lavadas, logo chega Judas para atrair ele ir para a cruz. E prender e ter todo aquele processo e depois ir para a cruz. Então, ou seja, o sacrifício foi aceito. A oferta foi aceita. Amém, glória a Deus. Ou seja, Deus, o dono de tudo, não teria como ofertar menos, a não ser o cordeiro mais precioso. E também Levítico vai falar a respeito das ofertas de aqueles que não podem pagar para ofertar. Então Deus fala assim, vocês não conseguem pagar? Tá tudo bem, eu pago por vocês. Isso. O Luiz quer fazer uma grande festa de aniversário? Quer. Mas assim, ó, vocês não precisam levar nada. Eu pago toda a comida. Amém. Eu levo o cordeiro. E o cordeiro perfeito. Que nós possamos lavar essas entranhas que estão dentro de nós. Para que não venhamos acumular mágoas. E quanto mais palavra eu venha consumir, mais eu sou limpo. E quanto mais limpo, mais eu posso limpar as pessoas. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Os irmãos têm alguma dúvida, alguma pergunta? Esse é o momento. Pode perguntar, fica à vontade. A gente também? Também? Tá, quando fala ali, não, peraí, Mateus. Mateus capítulo? Capítulo 18, versículo 18. 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que... Não. Ai, 18. Mateus 18, 18? peraí. Ah, não, 18 ali 19. Que fala assim, em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes é concedida por meu Pai que está nos céus. Aqui fala também sobre oração de concordância. Também, Também, exatamente. né? Eu pensei nisso daí, só que eu não queria te interromper. Isso, exatamente. Exatamente, dessa mesma forma. Né? Quando Jesus fala assim, ó, vocês ficam aqui e ora comigo, não é uma oração de concordância, mas sim de orar. Né? Então, às vezes, vamos orar. O irmão fica, não, amém, amém. Não, tem momentos que você tem que orar mesmo. Não tem que só ficar concordando. Nesse momento que é de concordância mesmo. Que duas pessoas vão orar pela mesma coisa. O ateu, não, estou falando, não, amém, é isso aí mesmo. É dessa forma de concordância mesmo. Né? Tem momentos que vai ter que ser feito orações mesmo em conjunto, mas em alguns momentos só oração de concordância mesmo. Amém, pessoal? Amém, glória a Deus, pessoal reagindo aqui com amém, glória a Deus e tudo mais. Então, é isso. Se não tem nenhuma dúvida, vamos encerrar por aqui. Nem sei quanto tempo ficou lá, deixa eu ver se eu consigo ver por aqui. 53 minutos, meu Deus, ficamos aqui há algum tempo, Meu né? Deus. Vamos ver, né? Próximo, né? Próximo, né? Vamos deixar marcado, né? Amém, então, glória a Deus. Fiquem com Deus. Vamos orar para encerrar? Vamos, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Pai. Sim. Obrigado a Deus pela Tua revelação, Senhor. Pai. Obrigado pelo Teu entendimento, ó Deus. Amém, Jesus. Que possamos, Senhor, alavar nossas entranhas, ó Deus, com a Tua palavra, Senhor. Assim como Jesus Cristo, no momento de alta tristeza, Senhor,
Amém. orou a Ti, Pai, para que a Tua vontade, Senhor, fosse maior do que a vontade dele, Pai. Sim, Pai. Que nós possamos, Senhor, atirar essas más águas, Pai, que estão em nosso meio, Pai, dentro de nós, Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, venha nos limpar completamente, Senhor. Sim, Pai, em nome Que de possamos cada dia mais estar envolvidos, Pai, contagiados com a Tua palavra, Amém, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso, Pai. Um final de semana de refrigério, Senhor. E que Tua graça, Senhor, seja abundante em nossas vidas. Amém. Nós somos gratos a Ti em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vou deixar a live salva para quem não pôde acompanhar. E também, posteriormente, vou lançar lá no meu canal do YouTube também. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus.